Deus criou o mundo em 6 dias e descansa no 7º dia. Lá não tem igreja, lá não tem religião, lá não tem nada. 10 mandamentos, nenhum pastor gosta de ficar falando que cobiçou a mulher do próximo. Nossa, hoje, essa semana, gente, eu não consegui preparar o sermão porque eu tava cobiçando a mulher do próximo. Tirei a tarde. De novo, porque volta para essa questão da vaidade religiosa até certo ponto, né? A cidade não para, a cidade se orgulha de não se parar, você não pensa nas estações, quando quer uma fruta. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho, bem-vindo ao Encurta. Tentando encurtar distâncias, hoje descanso e cidade com Thiago e York, eu ia falar. Thiago Arraes, descanso. Thiago Arraes falava muito de descanso. Era muito legal as músicas. Você não ouvia a música do seu amigo, não? Ouço tudo. Ah, bom. Ouço até as suas. Agora me fala um negócio. Diga. Você, adventista... Tá apontando o dedo assim. Você adventista. Diga. Me explica melhor, pelo menos o seu jeito de interpretar o 4º mandamento, o descanso. Você jogou duas coisas na mesma pergunta. Adventista e a sua interpretação. São muitas vezes duas coisas diferentes. Mas assim, as pessoas às vezes já vêm com preconceitos assim, claro. Mas você é isso, você é aquilo. Claro. Até eu no começo, eu lembro pro seu primeiro Rock no Vale, eu te ofereci cafezinho, eu falei, você toma café? Fiquei todo com medo. E você tomava. A gente era normal. Era. A gente vive a vida. Você vive a vida. A vida Mas me explica, humana. agora sério, eu lembro uma vez que a gente bateu um papo sobre Já batemos, isso. já, foi bom. Foi um bom papo. Aquele primeiro papo foi muito bom. Eu lembro que a gente conversou de Calvino, de Platão, de um monte de coisa. Você quase se converteu. Você quase, sua esposa quase se converteu, mas aquele foi um outro papo. A minha esposa queria se tornar adventista. Foi uma guerra familiar. Você ia ficar as duas esposas na adventista e você na presbiteriana. Muito bom. Não, é o seguinte, a igreja obviamente vai ter posições claras e objetivas sobre o assunto, então na minha resposta eu já vou colocar isso logo de cara para não ter nenhum tipo de problema com ninguém, mas a minha opinião, foi a que você perguntou, eu vou passar a minha opinião e não representa a opinião da igreja adventista. Mas a questão do sábado não tem nada a ver com a igreja adventista, não tem nada a ver com judaísmo, não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com nada disso, porque primariamente o sábado aparece na semana da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e descansa no 7º dia. Lá não tem igreja, lá não tem religião, lá não tem nada. É só uma maneira de cadenciar a semana de tal maneira que nem tudo seja trabalho, mesmo no mundo perfeito. Que exista espaço, que exista ambiente, que exista sensibilidade para existir e para viver. E mesmo depois do pecado que Adão e Eva são expulsos do jardim, essa dimensão do peso existencial do sábado continua uma realidade no desdobramento da história da salvação como um todo. Vem aparecer claramente de novo no livro de Êxodo, quando o faraó está fazendo o povo de Israel trabalhar. Aí vem Moisés e fala, olha, Deus pediu para liberar todo mundo. Aí faraó vira para ele e fala assim, não, por que você está querendo tirar eles daqui para dar para eles sábados de descanso e tudo mais? Em outras palavras, no livro de Êxodo você tem um conflito claro entre faraó se portando como Deus e colocando peso nas pessoas de tal maneira... Um Deus que exige trabalho o tempo todo? Um Deus que exige trabalho o tempo todo, que não tem descanso, que não tem humanidade, que não tem sensibilidade, e aí vem Deus falando assim, não, é importante ter descanso. E daí o livro de Êxodo como um todo, que foi minha tese de doutorado, foi no livro de Êxodo, então é bonito ver o paralelo entre as duas porções do livro, né? Em que no começo você tem essa figura de faraó se portando como Deus, fazendo o povo trabalhar e construir cidades de Pitom e Ramsés sem descanso nenhum. E na outra parte do livro de Êxodo, já libertos do Egito, Deus também fala, olha, quem quiser ajudar na construção do santuário e tudo mais, venham. E daí ele fala do sábado mais de uma vez, mostrando que, olha, eu não sou como faraó. Aqui num ambiente de liberdade vocês têm descanso, vocês têm existência, vocês têm vida. Então eu sempre achei isso muito bonito. E com relação à dimensão disso com hoje em dia, a nossa comunidade ou sociedade moderna, existe uma extrema relevância. Modernidade líquida nossa, em que todos os princípios são jogados, né, nesse meio existencial e essa bagunça toda em que está todo mundo no overdrive, todo mundo fazendo muita coisa. Parar é uma necessidade humana, existencial, de lembrar que a gente não é robô nesse mecanismo egípcio moderno e de que é necessário a gente parar para existir, de que existem conotações religiosas para isso. Agora, se a gente for, não vou fazer um tratado teológico da Bíblia inteira, mas pulando para Jesus a gente vê a mesma coisa, de
seres humanos carregando pesos religiosos, físicos, e Jesus trazendo esse tipo de alívio na vida dele também. Um doutor, que eu não vou lembrar o sobrenome dele, o primeiro nome era Robert Bob, mas não adianta nada não lembrar o sobrenome dele, que ele falava, ele estava muito ele era professor de educação física e teólogo, fazendo esse encurtamento, muito interessante. E ele falava muito sobre descanso, trabalho e adoração. E ele falava que um dos pecados é que o que o Satanás fez foi que inverteu, pôs as ordens, porque a gente só sabe fazer esses três. Então a gente se recreava na adoração, adorava o trabalho e trabalhava no descanso. Que coisa. E era fantástico. Essa era a tese dele. E quando a gente vê o sábado tão de forma rígida e com uma lei, não é trabalhar de forma legalista. Pode se tornar. O ser humano tem a tendência natural de subverter ou de mecanizar aquilo que é voltado para a existência. A religião como um todo é isso. Aquilo que vem como bênção, o ser humano tem a capacidade mirabolante de transformar numa maldição. Então, por exemplo, teologia da prosperidade, que é uma palavra hoje relacionada à religião no Brasil e tudo mais. Então, a Bíblia fala de teologia da prosperidade? Fala. Qual que é o problema? O problema é que não é a prosperidade que todo mundo quer, de dinheiro, de eu ter o carro que eu quero, de barganhar com Deus. Não, é prosperidade de você viver em paz, de você viver sensível às necessidades das pessoas ao redor, de você ter tesouros acumulados no céu, os bem-aventurados, que carregam essa felicidade na vida. Não tem outras palavras. Só que o ser humano pega isso... Os caras não lê Paulo, né? Que aprendi a ser feliz, estar contente... Tanta coisa, né, que está lá de maneira tão óbvia. Jesus fala, não vivam ansiosos com o dia de amanhã. Olha as andorinhas, olha o passarinho, olha os lírios no campo. Por que e por aí vai. Mas o ser humano tem essa capacidade de porque não descansar, boa parte da religião virou um pecado bonito de se ter. De bonito de confessar. Um pastor adora confessar que não descansa. Sabe assim, um médico bom é que não descansa, que não tem agenda para você. É uma arte. É uma arte. O pastor bom é o que não consegue ficar com a família e com os filhos. Por que em todos os 10 mandamentos, nenhum pastor gosta de ficar falando que cobiçou a mulher do próximo? Nossa, hoje, essa semana, gente, eu não consegui preparar o sermão porque eu tava cobiçando a mulher do próximo. Tirei a tarde. Tirei a tarde pra cobiçar, tirei a tarde pra matar alguém. E aí, mas aí... não, eu não consegui preparar porque eu tava trabalhando, servindo. Por quê? Por que você acha que a gente não descansa na cidade e virou um... De novo, porque volta para essa questão da vaidade religiosa até certo ponto, né? Tem um filme do Scorsese que não foi muito popular, é um do último que ele lançou, chamado Silêncio. Não sei se você chegou a assistir esse filme. Não. Sobre 2 padres jesuítas que vão pro Japão evangelizar. Cara, é fenomenal, você tem que assistir. Nesse filme, eu acredito que tem um insight tão poderoso. Eu não quero dar spoilers. Agora eu mencionei esse exemplo, mas eu não quero dar spoilers. Mas o ponto é que no final do filme, você tem uma inversão desse espírito do mártir vaidoso, que acha, não, eu tenho que me dedicar para servir a igreja e tudo mais, e a família cai nos pedaços, e a parada toda acontecendo, né, por detrás dessa. Não, mas na cabeça dele, esse é o verdadeiro sacrifício. Daí eu olho para a Bíblia, vejo Jesus falando, olha, obediência é melhor que sacrifício. Existe uma obediência melhor, existe um sacrifício melhor, que é esse relacionado à vida, né? De você se dar por aquilo que não vai ter holofote e tudo mais, porque essa é a verdadeira religião no final das contas. Então eu gosto de pensar assim, de que em Cristo não existem mais sacrifícios a serem feitos. Todo serviço é um serviço com alegria, com prazer e por amor, sensível àquilo que Deus nos deu ao nosso redor, começando com a nossa família e depois com as pessoas a mais. Agora é essa a vaidade. Eu lembro uma vez que você estava falando como era o seu sábado em família, o seu sabá. Fala um pouco ali. Dentro do contexto adventista tem muitas misconcepções quando as pessoas olham de fora o que é o adventismo. Muita gente acha que o adventista guarda o sábado porque essa é uma estipulação de Deus para a salvação. Em outras palavras, se eu não parar, meu amigo, aí Jesus desceu do céu e morreu e acabou. Está inválido o sacrifício dele porque você não foi na igreja no dia certo. Como todas as denominações, tem gente que acredita que é pela lei e pela boa obras que salvo. Tem gente que acredita nisso. Por isso que eu não posso, eu falei no começo que eu não quero dar opinião por todos, eu estou compartilhando a minha. Só que lá na minha casa a gente entendeu o princípio do sábado como a âncora no Éden. Isso aqui é um dia para a vida, para a existência.
Em outras palavras, todos os dias eu estou dando aula de manhã e à noite, hoje em dia pastor de igreja, estamos lá correndo atrás, mas o sétimo, no meu caso, que eu escolhi ser o meu Shabat, o meu sábado, e eu tenho o Eugene Peterson, que faleceu recentemente, escreveu, li o livro, a biografia dele como pastor, né? Uma biografia, cara, fenomenal. Ele tirava o sábado na segunda-feira e fez isso por muito tempo, né? De ter um tempo para parar. Eu acredito que esse é o princípio, essa é a sensibilidade, é uma sensibilidade. O sábado é um lembrete de que nem tudo é trabalho e existe vida. Isso tem alguma relação com salvação? De forma alguma. Fora a sensibilidade de saber que Deus cadencia a existência de tal maneira que você viva como Ele. Ele descansou para viver e para existir. Por que eu não vou fazer o mesmo? Por que eu vou voltar para o Egito e trabalhar como se eu estivesse debaixo do governo de Faraó? Tem uma última pergunta aqui para fazer. A gente aqui na cidade, né? Parece que a cidade não para. A cidade se orgulha de não se parar. Você não pensa nas estações, quando quer uma fruta. É uma boa cidade. É uma cidade que não para, que oferece isso, que está o tempo todo servindo. Não existe descanso. Não existe esse negócio de, vou fechar. Hoje parece que... Para parar. Não tem isso. Como é que a gente pode encurtar essa distância de um mandamento para a vida, um mandamento para fora do Egito? Claro. Para essa cidade que a gente vive, igual São Paulo, ou Nova York, qualquer cidade que alguém está assistindo a gente. Jesus fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De novo, a sociedade moderna, as grandes cidades funcionam como o Egito, em que quer seja capitalismo, quer seja a ganância, quer seja a avareza do acúmulo, do mais, quer seja o prazer de querer experienciar novas experiências. Isso é essa continuidade que você mencionou. O sábado entra dentro dessa jogada, jogando luz no humano, na necessidade de você lembrar da sua humanidade, de lembrar que você não é um robô num sistema, de que você não é escravo no Egito. Então, nesse sentido, o sábado em Cristo se torna um princípio radicalmente contracultural, de que é uma quebra, um rompimento com a cultura, com o espírito da cidade, lembrando que se eu seguir esse espírito, esse fluxo, essa cultura, o que vai resultar é a morte, é o desgaste completo, emocional, existencial. Morte não só do casamento. De tudo. Dos dons. De tudo. Saúde. Você não tem tempo para respirar, o corpo não respira, a alma não respira. De você ter sensibilidade. O seu meio não respira, né? Não respira, porque fica viciado. Mas a vida... O espaço é necessário. Silêncio. O espaço é necessário para que a gente valorize o encontro. O silêncio é necessário para que a gente valorize a palavra. Então acho que o sábado ele vem, a parábola de Jesus mais linda em Marcos, né? Parábola não, o que aconteceu de fato, o milagre de Jesus, ele entra na sinagoga, tem um homem da mão ressequida. E lá os fariseus com aquelas legislações transformando o sábado em mais trabalho ainda do que era. E Jesus chega falando assim, meus amigos, é lícito fazer o que no sábado? Vocês estão preocupados com o que pode e não pode? É lícito, é vida, não é trazer vida, o ser humano. Aí ele fala, o texto fala de Marcos, e ele trouxe o homem ao centro. Porque no centro do sábado está o ser humano. Jesus resgatando de novo a humanidade do ser humano já aflito, no caso do Evangelho de Marcos e da religião farisaica, do sábado que era mais trabalho do que os outros dias juntos. E acho que hoje na nossa cultura moderna, nessa loucura do que é o mundo capitalista, o mundo dentro das grandes cidades, o sábado vem como esse alívio, vem como um sinal da esperança, um sinal da graça, de que mesmo no meio de tudo isso a gente pode encontrar Éden de novo. Gostou do papo? Obrigado, Thiago. Sempre que vier pro Brasil já sabe. Tamo junto. É nóis. Camisetas pretas. Se você gostou, assina o canal, aperta o sininho. Ele tem um canal também que é muito legal, uma outra igreja. Só outra igreja. Outra igreja, não é uma não. Não, é outra. Outra igreja. E tem sido vídeos muito legais, eu tenho acompanhado, tem sido muito bacana, viu? E a gente se vê semana que vem, tá bom, gente?